meninas, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos terminar a unidade 7, ou seja, vamos falar de círculo, circunferência, localização e deslocamento. Eu amei fazer esse vídeo, espero que vocês também gostem dessa matéria, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a diferença de círculo e circunferência. Vamos começar a falar sobre as circunferências. Então, vamos observar a imagem a seguir. Nessa imagem, vocês estão vendo uma menina brincando com um bambolê. O bambolê é um brinquedo que lembra a forma de uma circunferência. Circunferência, na verdade, é o conjunto de pontos de um plano situados à mesma distância de um dado ponto, que a gente chama de ponto O desse mesmo plano. Esse ponto é chamado de centro. Então, observem bem aqui nessa nova imagem. Nós temos o ponto O ali no centro, e aí observem que a circunferência é um conjunto de pontos que fica ali em volta deste ponto central, sempre a mesma distância dele, ok? Você sabia que a distância de qualquer ponto de uma circunferência até o seu centro é sempre a mesma, não importa qual o local dessa circunferência? Essa distância se chama raio. Então, observem bem, raio é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Nós indicaremos a medida do raio aqui do nosso exemplo pela letra R. Veja alguns exemplos de raio. Aqui eu tenho a circunferência com o ponto central O. Observem que se eu traçar um raio do ponto O até o ponto F, ela vai ter a medida R. Agora, se eu não quiser traçar o raio para o ponto F, eu quiser traçar o raio do O até o ponto P, eu vou observar que a medida é igual, vai ser também do tamanho R. Se eu não quiser traçar para o ponto P, eu quiser traçar para o ponto Q, também vai ter o mesmo tamanho, também vai ter a medida R. Se eu ainda quiser traçar o raio do ponto O até o ponto R, também vou observar que o tamanho será o mesmo, ou seja, terá a mesma medida, a medida R. Então, daí eu concluo que partindo do centro até qualquer ponto da circunferência, a medida é sempre a mesma. Agora, nós vamos falar sobre o diâmetro. Você sabia que a medida do diâmetro, ela é o dobro da medida do raio? Agora, o que é diâmetro? Diâmetro é o segmento que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Tem que passar pelo ponto central. Um exemplo de diâmetro aqui é o segmento de reta AB. Observem bem, tá aqui o ponto A, o ponto B. Se eu traçar aqui um segmento passando pelo ponto O, eu vou ter a medida do diâmetro, que vai ser aqui representada pela letra D. Um detalhe muito importante. O diâmetro é sempre o dobro da medida do raio. Eu costumo sempre brincar que diâmetro tem 8 letras, o raio tem 4 letras. Assim, eu concluo que o diâmetro tem o dobro do raio e o raio tem a metade do diâmetro. Então, se eu tiver um raio de 4 centímetros, eu posso dizer que o diâmetro é 8 centímetros, porque 4 vezes o 2 vai dar 8. Fácil, fácil, não? Vamos falar agora do círculo. Eu quero que vocês observem bem esta imagem abaixo. Ela é de uma moeda, e a moeda lembra a forma de um círculo. Mas, afinal, o que é círculo? Círculo é a união da circunferência com a região interna por ela limitada. Então, observem bem, a circunferência é apenas o contorno. O círculo é o contorno com a região interna. Então, veja agora o exemplo. Aqui eu tenho um círculo. Este círculo, ele tem lá no centro também um ponto O. E ele também, a gente pode determinar o raio
e o diâmetro de um círculo. Aqui, o raio também está determinado pela letra R. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho um círculo de centro O e raio R. Então, o círculo, na verdade, é toda essa região pintada de verde. Deu para entender bem a diferença de círculo e circunferência? Agora nós vamos falar sobre localização e deslocamento. Essa matéria é deliciosa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos começar? Vamos então começar a falar sobre localização. E para isso, eu peço que vocês prestem bem atenção na situação a seguir entre as amigas Ana e Larissa. Então, a Ana vira para Larissa e fala: Larissa, vamos brincar de localizar desenhos na malha quadriculada? E a Larissa responde: Claro, Ana, vou pegar meu papel quadriculado. Enquanto isso, a Ana pegou o seu papel quadriculado e começou a fazer desenhos em posições ali dentro. Veja como ela fez. Ela pegou a malha quadriculada e desenhou ali dentro 5 objetos. Desenhou um carrinho, uma pena, uma bola, um lápis e um patinho. E aí começou a brincadeira. E a Larissa falou: posição A6. Aí a Ana foi lá na malha quadriculada dela, procurou a coluna A e em seguida observou a linha 6. E aí o que ela encontrou? O carrinho. Então ela virou e falou: muito bem, Larissa, você acertou o carrinho. Então, a posição A6 indica o lugar que o carrinho está nessa malha, ou seja, indica a sua localização. Se no caso a Larissa tivesse dito D3, o que ela iria encontrar? Muito bem, quem falou que seria a bola? Viu como é fácil? Agora, nós vamos ver a seguinte situação. Aqui nós vamos apresentar um guia de ruas, onde as regiões podem ser identificadas por uma combinação das letras que representam as fileiras verticais com os números que representam as fileiras horizontais. Essa representação facilita a localização de elementos no guia. Então, veja a ilustração abaixo. Então, aqui é um guia de ruas. Então, a gente aqui pode observar, por exemplo, que o fórum está localizado na região F2. Agora, observem qual seria a localização do museu neste guia de ruas. Então, vamos observar onde está o museu. O museu está ali na parte C com 3. Então, é a região C3. E a prefeitura? Qual será a localização da prefeitura neste guia de mapa? Muito bem, quem localizou ali a prefeitura no quadrante H e 5. Então, eu posso dizer que ele está localizado na região H5. É bem fácil essa matéria de localização, não acharam? Vamos agora observar essa outra situação. Nela, o Mário desenhou uma malha quadriculada, só que desta vez ele colocou 2 retas numéricas, uma na horizontal e outra na vertical. Algum tempo depois, ele notou que havia alguns insetos sobre a malha. Então, aí está o Mário com a sua malha quadriculada e os insetos sobre ela. Nós podemos observar que aí nós temos 3 insetos. A formiga está ali representada pelos seguintes números: 2, 5. É a posição que ela está. Olha, 2 com 5. Agora, a abelha. A abelha, eu posso dizer que ela está na posição 5, 2. Todo mundo conseguiu visualizar bem? E a joaninha? Qual será a posição que a joaninha está ocupando ali? A joaninha está na posição 3, 1. Vocês observaram que sempre eu coloco o primeiro número que está na parte horizontal para depois colocar o da parte vertical? Agora, nós vamos falar sobre deslocamento. A situação a seguir vai mostrar bem o que é deslocamento.
O Mário observou que a Joaninha estava se deslocando sobre as linhas da malha quadriculada e passando por diversas posições. Então, a Joaninha saiu ali da posição 3-1, seguiu à sua direita e aí passou pela posição 4-1. Ali ela deu um giro de 90 graus para a esquerda e passou pela posição 4-2. Continuou seguindo em frente e passou pela posição 4-3. Deu um giro de 90 graus para a sua esquerda e passou pela posição 3-3. Deu outro giro de 90 graus, só que dessa vez para a direita. E aí passou pela posição 3-4. Deu novamente um giro de 90 graus para a direita e alcançou a posição 4-4. Continuou seguindo em frente e chegou até a posição 5-4. Bom, vocês observaram ali que o primeiro número apresenta a posição em relação à reta horizontal e o segundo em relação à reta vertical? Tenho certeza que vocês perceberam. Então, agora, me digam, onde está localizada esta florzinha? Qual é a posição que ela está? Muito bem, quem respondeu que ela está na posição 6-4. Parabéns! Agora chegou a hora de vocês mostrarem que aprenderam esta delícia de matéria. Então, vocês vão fazer todas as atividades que estão sendo propostas para vocês no nosso livro didático, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, hein? Tchau!